Olá, passando aqui para pensar um pouquinho com você acerca de alguns temas que têm despertado algumas dúvidas em boa parte das pessoas. Hoje eu quero falar com você sobre os riscos da Covid-19. Hoje eu quero falar com você sobre os fatores de risco para a Covid-19. Lembrando que nós já temos aí quase 5.000 mortes no Brasil. Dessas 5.000 mortes, boa parte dela, ou aproximadamente 68%, 70%, são de pessoas acima de 60 anos com diversas ou algumas comorbidades. Mas algo chamou a atenção, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, acerca de alguns outros fatores. No Brasil, por exemplo, 60% das mortes de pessoas abaixo de 60 anos tinham um fator em comum, que era a obesidade ou excesso de peso. E aí eu quero pensar com você sobre esses fatores de risco entre a obesidade e o agravamento da Covid-19. Considerando que os estudos revelam que a inflamação causada pelo excesso de peso, ela contribui para a piora do quadro da infecção do coronavírus. Isso é interessante porque até um tempo atrás pensávamos, ou os cientistas pensavam, que o tecido adiposo onde está localizada a gordura era simplesmente um tecido obsoleto, ou morto, ou inerte, ou paralisado. Mas hoje já se sabe que não. Ele é um tecido altamente infeccioso. E aí, naturalmente, ele já é acometido de uma infecção. E os estudos têm mostrado que o efeito da obesidade no organismo, ela favorece muito a infecção e as complicações pela Covid-19. A fonte desse estudo é a Federação Mundial de Combate à Obesidade. E dois desses novos estudos, que foi um realizado na França e outro nos Estados Unidos, revelaram que a obesidade é a condição crônica que mais leva as pessoas a serem hospitalizadas pelo novo coronavírus ou Covid-19. E a inflamação gerada pelo excesso de peso seria a grande responsável por essas complicações nesses indivíduos. Até agora, ninguém havia investigado a fundo a relação entre obesidade e Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Sabia-se apenas que boa parte dos diabéticos, dos hipertensos infectados, essa turma que é considerada grupo de risco, e agora também é obesa, já que essas condições têm uma forte conexão entre si. E foi então que os pesquisadores franceses do Instituto Louis Pasteur decidiram dar o primeiro passo nesse estudo. Eles examinaram 124 pessoas internadas por conta do coronavírus, de 27 de fevereiro a 5 de abril de 2020. E os resultados mostram que quase 50% desses pacientes eram obesos, ou seja, apresentavam um índice de massa corporal, ou o IMC, maior que 30. E 30% tinham obesidade grave, o IMC acima de 35. E os cientistas notaram ainda que 85 pacientes, ou quase 70% do total utilizado no estudo, utilizaram ventilação mecânica, sendo que a proporção foi maior entre os obesos, ok? Então, de olho nesses dados, os cientistas concluíram que a seriedade da infecção aumenta à medida que o IMC cresce, ou seja, à medida que o peso vai subindo, naturalmente os riscos também crescem, os riscos também aumentam.
E é por isso que nós temos que ter essa conscientização e essa clareza, para que de fato nós possamos coordenar melhor e cuidar melhor de nós mesmos, da nossa saúde, do nosso bem-estar, ok? No entanto, os pesquisadores não se debruçaram sobre os motivos por trás dessa relação, mas a investigação americana, porque até agora nós falamos do estudo francês, conduzida na Universidade de Nova York, ela avançou um pouco mais na questão e os estudiosos analisaram informações de mais de 4.000 pacientes de Nova York e dentre eles 48% eram cardíacos, 39,9 obesos e 32,8 diabéticos, enquanto que 51%, ou seja, foram acompanhados em casa, 48% precisaram de hospitalização. E ao fim da análise, os autores perceberam que o IMC alto ou acima da média era o problema crônico que mais resultava ou que resultou em internação e intervenção, surgindo a necessidade de ventilação mecânica. Então, de acordo com eles, essa relação não se deu ao acaso. Os experts têm falado que os casos mais graves eram aqueles com maior número de marcadores inflamatórios no corpo. E as lesões provocadas por essas inflamações exacerbadas levaram à formação de coágulos que culminaram em quadros de trombose e embolia pulmonar. E aqui entra um detalhe interessante: no Brasil, nós já estamos tratando Covid-19 com anticoagulante. Tem uma equipe de pesquisas da USP de São Paulo que está liderando esse trabalho e tem tido um excelente resultado. Mas eu quero te convidar para que você não precise chegar a esse nível, para que você venha prevenir o cuidado com a sua saúde, prevenir o cuidado do seu corpo, do seu bem-estar. Afinal de contas, você é a pessoa mais importante da sua vida e nós precisamos ter essa definição muito bem clara para que nós possamos construir um resultado positivo, ok? Então, segundo o trabalho realizado, as pesquisas e tudo mais, a doença crônica com a associação mais forte a esse efeito cascata de eventos que, de uma forma geral, é a obesidade. Os americanos finalizaram o documento sugerindo que os médicos deveriam considerar a testagem de marcadores inflamatórios durante a hospitalização por Covid-19. E assim eles poderiam prever quais pacientes correm mais risco de complicações, ou seja, pacientes com marcadores inflamatórios mais elevados, naturalmente, eles vão estar mais suscetíveis a intervenções mais severas. Pacientes com marcadores inflamatórios mais baixos são pacientes mais tranquilos, ok? Então, esse é o estudo que foi feito na França e nos Estados Unidos. Por que eu trouxe esse tema para pensar com você hoje? Porque nós precisamos nos conscientizar. Imagina comigo, se você tem 10 bilhões de dólares na sua conta, mas você não tem saúde. E aí? Do que valeria você ter 10 bilhões de dólares na sua conta se você não tem saúde para gozar desse benefício, desse recurso? Do que adianta você ter um monte de patrimônio, você ter um monte de coisa, se você não tem uma saúde plena para gozar de tudo isso? E eu quero trazer essa reflexão para você, para que você desperte dentro de você o desejo e a vontade de construir um resultado diferente, não só para você, mas para sua família, para os seus filhos e para as demais pessoas que fazem parte do seu ciclo. Nós precisamos estar atentos e é por isso que nós do Emagrecer Comendo temos trabalhado ao longo desses últimos 5 anos a conscientização do combate à obesidade,
Por quê? Porque a obesidade é uma porteira muito larga para uma diversidade de doenças e enfermidades. E nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos conscientizar e entrarmos em ação para construirmos um futuro melhor para nós, ok? Se isso faz sentido para você, ao longo desses últimos 4, 5 anos, nós já temos atendido mais de 1.500 pessoas com mais de 13 mil quilos eliminados. Então, se essas mais de 1.500 pessoas conseguiram emagrecer, você também consegue emagrecer, sem dor, sem sofrimento e ainda olhando para o que você deseja alcançar no que diz respeito ao seu bem-estar e à sua qualidade de vida. Eu e a minha esposa emagrecemos 70 quilos. Então, se nós emagrecemos, você também consegue. Um abraço para vocês. Se isso faz sentido para você, me chama no link que está na descrição desse vídeo aqui em algum lugar, não sei se aqui ou se aqui ou aqui embaixo, tá? E aí, juntos nós somos mais fortes. Veja essa foto que está aqui embaixo e aí você vai ver alguns dos nossos resultados. Um abraço e até mais.